Nos próximos capítulos da novela Amar, vocês vão perceber aí que a Erika ela vai começar a jogar com a Estrela ali, só que a Estrela nesse momento ela não vai nem conseguir perceber os joguinhos dela, então ela começa a chorar, perguntando a ela que por favor que ela lhe diga a verdade se ela acha mesmo que há outra mulher na vida do Fabiano. A Estrela ela fica toda engasgada ali, sem saber o que falar, e começa a dizer um bocado de vez não ali, e diz que não sabe dar essa informação para ela porque ela não conhece bem o Fabiano, então não sabe muito bem o que dizer para ela. A Erika continua ali, feito um saguinho ali, olhando para a cara da Estrela, e a Estrela continua dizendo a ela, faz uma pergunta ela na realidade, o porquê ela mesma não vai diretamente lá no Fabiano e pergunta isso para ele, para que assim ela fique logo livre e tire logo todas essas dúvidas que ela está. Ela começa a choramingar ainda mais, dizendo que realmente ela fica ali esperando que ela esteja totalmente errada, porque ela não consegue imaginar de forma nenhuma a vida dela ali sem o Fabiano. Então ela continua jogando com a Estrela, e a Estrela feito papangu ali, continua escutando tudo o que ela está dizendo, não se liga que ela está apenas jogando com ela, e a Erika continua dizendo que ela não contou nada para ninguém, porque na realidade o que ela sente, ela não confia em ninguém, mas ela, a Estrela, ela vai lhe contar algo porque ela tem ela como sua melhor amiga. A Estrela pede a ela que sim, que ela pode confiar nela, e pede que por favor que ela diga o que é que está acontecendo. Então ela começa a dizer à Estrela que sem ele, sem o Fabiano, para ela, para Erika ali, a vida dela não tem nenhum significativo, então ela não tem um pingo de medo ali de fazer alguma coisa contra a sua própria vida. Então a Estrela cai no joguinho dela, arregala os olhos dela e pergunta ela que ela não pense isso, e como que ela tem coragem de falar algo assim. Então ela se levanta, começa a se agoniar ainda mais, mas eu digo pra vocês que ela tá fazendo esse joguinho aí com a Estrela novamente, e fica dizendo a ela que sim, que é isso que ela sente, porque ela não vai conseguir nunca viver sem ele. Então a Estrela continua comendo corda dela ali, se levanta e diz ela que por favor que ela não diga isso, porque a vida dela não pode de forma nenhuma depender de um homem estando ao lado dela ou não. Pessoal, antes que eu dê continuidade aqui, eu quero aproveitar logo esse embalo aqui e ver elas duas aí conversando e te perguntar, na tua opinião, até aqui onde essa novela está indo, você prefere que o Fabiano fique com quem? Com a Estrela ou na realidade com a Erika? Quem combina mais com ele aí? Deixa tua opinião nos comentários que eu quero ver aí a opinião de cada um de vocês. E outra coisa, não esquece de deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Amar. Logo depois que a Estrela falou para ela que ela não pode depender a vida dela ali, que um homem fique ou não na vida dela, mas ela continua insistindo, dizendo à Estrela que sim, que é exatamente isso que ela vai fazer. Ao mesmo tempo que o telefone da Estrela toca, ela olha e percebe ali que é o Fabiano que mandou uma mensagem para ela. Enquanto isso, a Estrela fica zoiuda ali. Então ela vai lá, a Estrela lê a mensagem e diz que ele conseguiu cancelar a multa, mas que precisa ver ela para que ela assine alguns papéis. Ela por enquanto não fala nada e depois pede desculpas a Erika e diz que tem que sair porque ela precisa fazer um procedimento urgente, e pergunta ela se está tudo bem. A Erika fica calada, mas fica desconfiado quem foi que falou ali com ela, mas a Estrela continua dizendo a ela que pede a ela que por favor que aconteça o que for entre ela e o Fabiano, antes de qualquer coisa converse com ela, com a Estrela, e não faça nenhuma loucura que possa colocar ela em risco. A Erika diz a ela que tudo bem, que ela não precisa se preocupar e que ela pode ir tranquila, que ela também vai ter que retornar agora mesmo. Estrela fica olhando para ela e depois ela agradece, dizendo que ela tem que voltar para a pousada, e agradece mais uma vez pelo apoio dela e por ela ter dado esse tempo ali para lhe ouvir. Estrela fica calada e ela continua dizendo que agradece muito por ela ser essa grande amiga na vida dela, e que realmente não sabe o que faria se não fosse ela a Estrela na sua vida, mas não esqueça que ela tá tentando ganhar a amizade da Estrela ali, na realidade entre aspas já ganhou, mas é tudo para tentar o máximo possível afastar ela do Fabiano. Então a Estrela se sente emocionada com ela, de dar um abraço, só que a bruxa fica ali só pensativa, pensando ali qual será o seu próximo plano.
Já enquanto lá com a Rosalba e a Mercedes, nesse exato momento, logo depois que a Mercedes deu um negocinho até para enfilir de porta ali comer, então é aí que ela, a Rosalba, começa a dizer que achou que logo depois de tudo que aconteceu com o marido dela, iria encontrar praticamente ela destruída ali de dor, mas que consegue observar que o luto dela já se foi muito rápido, não é? A Mercedes diz a ela que ela não acredita que tenha sido tão fácil, mas o que está ajudando ela ali é as suas filhas e a sua neta. Rosalba fica calada e a Mercedes continua dizendo que elas sim, elas são a sua força. Então a Rosalba, ela fica o tempo todinho ali dando umas catucadas na Mercedes, e a Mercedes é outra aí que também não percebe isso, e a Rosalba continua dizendo que não quer de forma nenhuma que ela lhe entenda mal, mas diz fofocas por aí que ele, o marido dela, morreu enquanto estava traindo ela com outra. A Mercedes fica muito pensativa ali, a Rosalba continua perturbando, enchendo o saco dela ali, dizendo que sabe que isso é muito difícil, terrível, tudo o que ela passou e que não consegue entender o porquê que ela ainda não é mulher. A Mercedes então começa a pensar e diz a ela que ela tem que entender que ela estava pensando ali que tanto ela e o Ulisses estiveram juntos durante 35 anos. A Rosalba, ela fica ali o tempo todo calada, mas vocês vão perceber que ela fica revoltada, porque logo depois de tudo o que aconteceu, a Mercedes continua ali colocando o Ulisses lá em cima, e ela continua dizendo a Rosalba que ele, Ulisses, durante todo esse tempo que eles estiveram casados, ele foi o melhor marido que ela poderia ter tido e também o melhor pai que as suas filhas poderiam ter. Rosalba fica totalmente revoltada ali, e a Mercedes continua dizendo que ela prefere se lembrar desse homem aí que viveu esse tempo todo com ela, lhe dando muito amor e carinho durante todos esses anos. E a Rosalba fica revoltada, doida para meter aquela xícara na cara ali da Mercedes. E a Mercedes não se cala, continua dizendo que apenas uma historinha dessa aí não pode acabar tudo ali que ela viveu com Ulisses por causa de apenas um momento. A Mercedes então continua dizendo a ela para acabar de lascar tudo ali, que esse foi apenas um momento que Ulisses esteve ali, e que isso aí que aconteceu não pode apagar uma grande história de amor que eles dois viveram ali. Então nesse momento vocês vão perceber que ela, a Rosalba, ela começa a se tremer ali, a xícara quase cai, e a Mercedes começa a se preocupar perguntando a ela o que foi que aconteceu e se está tudo bem com ela. Ela continua toda agoniada, e a Mercedes ainda nem percebeu o quanto que essa mulher é uma cobra, e ela, a Mercedes, continua pedindo a ela que ela fique tranquila, que ela não se preocupe, e a Rosalba fica dizendo que acredita que a pressão dela caiu demais ou subiu demais, não sei o que mais lá, fica inventando um bocado de coisa ali, e ela, a Mercedes, pede a ela que, por favor, que ela fique tranquila, que ela se acalme, que acredita que ela comeu biscoito demais. A Rosalba fica calada ali, mas como eu disse a vocês, ela fica revoltada, doida pra pular no pescoço da Mercedes ali, e a Mercedes continua pedindo a ela que, por favor, que ela fique tranquila, e que o Ulisses também era fascinado por esse biscoito. A Rosalba diz a ela que tá bom, que já basta que ela pare, e não dá tempo nela falar muita coisa, que nesse momento a Estrela vem chegando, dá um peteco na mão e diz a ela que ela vai ter que sair agora urgente para resolver uma situação, depois pede permissão e sai, deixando ali agora a Mercedes, a Érica e a Rosalba ali a sós. A Érica então logo em seguida, muito agoniada, ela pede à mãe que, por favor, que agora ela vai ter que voltar imediatamente para a pousada, então vamos embora, por favor. Então a Rosalba diz a ela que tudo bem, vamos agora mesmo, se levanta, se recompõe com a falsidade da gota serena ali. Ela diz a Mercedes que ela não imagina a felicidade dela ter chegado ali e ver ela, a Mercedes, muito bem. A Mercedes parece que ela começa agora a ficar ligado ali contra a Rosalba, e diz a Érica que ela cuide muito bem da mãe dela, que ela cuide na questão da açúcar ali, porque ela pode dar um susto a todos eles. A Érica diz a ela que tudo bem, e logo depois a Mercedes olha para ela e começa a sorrir, pega no cabelo dela e diz que esse cabelo dela é muito bonito. Ela tira a mão da Mercedes, depois ela vai embora, e a Mercedes fica ali sem entender o que gota serena aconteceu ali.